O terceiro método de integração é o método por partes. Então, no método por partes, pessoal, a gente vai observar o seguinte. A gente tem uma integral para calcular, onde ela é formada ali por eu vou chamar um pedaço dela de u e o outro restante de dv, tá? Mas eu vou ter que escolher esse u e dv de tal forma que essa nova integral formada, que é a integral de v du, então na verdade eu vou integrar o que eu chamar de dv e vou derivar o que eu chamar de u, essa nova integral aqui seja mais fácil, tá? Essa que é a ideia do método de integração por partes, é facilitar a integral indefinida, tá? Essa integral aqui. Então vamos ver um exemplo, por exemplo, a integral de ln de x dx. Se a gente procurar lá nas integrais imediatas, esse não vai estar lá na tabela, tá? Então eu estou procurando uma função que quando eu derivo dá o ln. Isso a gente não sabe, né? Então vamos ver como que a gente pode calcular usando o método por partes. Bom, a ideia então aqui, pessoal, é tentar, né, observar o que eu posso chamar de u, o que eu posso chamar de dv, tá? Aqui então, por exemplo, eu vou chamar de u o ln de x e de dv o dx, simplesmente, tá? Então eu escolhi essa parte como sendo u, então esse aqui é o nosso u e esse aqui é o nosso dv. Sempre que eu vou integrar por partes, eu sempre vou tentar identificar, né, essas partes, o u e o dv. Bom, mas se o dv é o dx, então quer dizer que o v é quem? Então, aqui quando está só o dx, significa que tem um 1 aqui aparecendo. Então, qual é a função que eu derivo e dá 1 em x? É o próprio x, certo? Então, o derivado de x é 1, beleza? Então, v é igual a x. Ótimo. Aqui, pessoal, aqui não precisa colocar mais a constante, tá? Não precisa. Aqui só sem a constante. Só vou colocar a constante no final, tá? Então, vamos lá. Então, se eu chamei assim, então se eu tenho esses dados aqui, então como fica? É u vezes v. U é o ln, então isso aqui é ln de x vezes v. O v é o nosso x. Então, para não confundir com o que eu estou aplicando o ln, eu vou pôr o x multiplicando aqui na frente. ln de x. Tá? Então, é u vezes v. Muito bem. Menos a integral de v, quem é v? X. Vezes du. Quem é du? Bom, se u é ln, então quem é du? Né? Se eu derivo ln, eu obtenho 1 sobre x dx. Tá? Então, esse aqui vezes 1 sobre x dx. Esse aqui é o nosso du. Beleza? Bom, olha só o que a gente obteve, pessoal. X multiplicando, x dividindo. Então, eu cancelo o x aqui. Eu posso cancelar o x aqui. E o que eu obtenho, então, vai ser x vezes ln de x menos a integral de 1 dx. Então, isso é x ln de x menos x, né? Que quando eu derivo x, eu obtenho 1. Esse aqui é o primeiro caso lá na tabela de integrais imediatas, né? A integral de uma constante. Esse é constante vezes x, mas a constante é 1. Tá? E mais uma constante aqui no final que eu acrescento. Tá? Posso tirar o x em evidência também, ln de x menos 1. Aqui mais a constante. Tá? Sem problema. Beleza? Então, essa que é o método de por partes. Bom, professor, como que eu posso identificar quem é u, quem é v, né? Bom, a ideia é vocês tentarem, né? Vocês buscarem uma forma, né? Então, faz de uma maneira. Escolhe o u e o dv. Não poderia ser o contrário? Bom, poderia. Aqui nesse caso não, né? Porque o dv é 1 dx. Poderia ser o v, o u ser igual a 1 e o dv sendo ln de x dx. Bom, poderia. Mas, se o dv é ln de x dx, eu tenho que encontrar v.
Então eu tenho que saber quem é a primitiva do ln. Mas primitiva do ln é exatamente isso que a gente está calculando, então não vai facilitar. Eu vou chegar aqui não vou conseguir, na verdade, não vou conseguir achar quem é v. Tá? Então cuidado quem vocês chamam de dv, porque eu tenho que saber a primitiva, né, que é o v. A primitiva de dv é v. Ok? Então eu tenho que procurar essas funções, né, saber essas funções, que eu dou esses nomes de u e v, de u e dv, de tal forma que é possível calcular a primitiva de dv e é possível calcular a derivada de u. Complementando a parte de integrais por partes, pessoal, pode ter exercício que vocês pegam e falam, não, vou resolver por partes, e aí resolvem, aplicam por partes uma vez e vocês chegam com uma integral parecida e que tem que integrar por partes novamente, tá? Então tem exercício que vocês têm que aplicar 2, 3 vezes a integral por partes, tá? Então fiquem atento aí. Às vezes você tem que integrar por partes uma vez, integrou por partes de novo, você chega na integral que você saiu. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque você pode jogar essa integral para o outro lado e deixar só o que não tem integral do outro, tá? Então aí você, no caso, resolve essa integral dessa forma, tá? Então é uma dica para alguns tipos de exercícios que vocês vão encontrar lá na lista zero, tá?